Eu entrava em pino e minha cabeça ficava rodando, 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 a minha ansiedade disparava, eu simplesmente não aguentava ficar sozinha. Olá, gente! Como é que vocês estão, meus amores? O vídeo de hoje é sobre como ser feliz sozinha. O que acontece? Vou contar pra vocês um segredinho. Dora Figueiredo tem um problema de dependência emocional aí, tá? Causado por problemas na infância. Eu quero ver, fala aí, que você me liga de madrugada, me manda mensagem na merda, e eu que tenho que resolver. Esse canal devia ser meu! Devia ser o seguinte, devia ter o Dora Figueiredo e o João Me Ajuda, que era só você mandando e-mail. Aí eu respondia e ficava fechado, privado, só você viu os vídeos. Isso chama WhatsApp, João. Isso chama o seu WhatsApp. Então, dá pra falar sobre esse probleminha. No caso, eu sou uma pessoa dependente emocionalmente. Eu sei disso, eu estou trabalhando sobre isso e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos contar. Eu, na infância, meus pais se separaram e aí a minha mãe resolveu que ia trabalhar, ia viver a vida dela e eu acabei ficando um pouquinho sozinha. E eu tenho complexo de abandono e tenho complexo de querer, né, a presença das pessoas. Eu lembro de eu na janela chorando de carro em carro que passava pra saber qual que era da minha mãe. Ficar sozinha me remete a uma infância muito triste, uma parte da minha infância. Não foi toda a minha infância, mas vocês viram que meu olho já encheu de lágrima. Vocês viram que isso não tá totalmente resolvido. É um negócio muito difícil pra mim. Eu entrei em depressão aos 14 aninhos. E aí, eu encontrei um namoradinho. Isso, gente, que eu estou falando pra vocês, eu não tirei da minha cabeça, tá? Eu faço análise desde os meus 14 anos e isso é a opinião profissional da minha psicóloga, então não sou eu que tô inventando. Eu peguei essa solidão na infância que eu tive no momento que meus pais se separaram e acabei projetando isso no meu primeiro relacionamento. O que aconteceu? Meu primeiro relacionamento foi extremamente grudado. Então, a gente se via todos os dias, a gente fazia o mesmo colégio, a gente ia depois do colégio em casa, a gente fez depois o mesmo cursinho, a gente fez 2 anos de cursinho juntos. E a gente era extremamente apegado um no outro. Me apeguei à pessoa, fazia tudo junto com ele, sempre tive amigas antes disso, então eu sempre tive meu escape, né? Que o escape, a infância teve uma solidão que eu fui encaixando pessoas pra suprir essa minha solidão. Só que o que acontece? Chegou uma hora que esse relacionamento, né, acabou. Porque acabou e a gente já falou sobre isso aqui no canal algumas vezes. E, cara, aconteceu que eu entrei em pino. E fiquei, e agora? Tipo, o que é isso? Que vida é essa que eu não tenho uma pessoa 24 horas por dia dividindo meus pensamentos? Eu cheguei num nível de relacionamento grudância que a gente dividia os pensamentos, entendeu? A gente morava junto e, às vezes, eu parecia uma pessoa só. Eu virei uma pessoa só. Um globe. 2 pessoas que viraram uma só. O que aconteceu? Eu comecei um outro relacionamento e o meu modelo era aquele. Isso me causou muitos problemas, porque eu resolvi me relacionar com uma pessoa que era o oposto disso. A pessoa mais desapegada que eu conheço do mundo. Então, o que aconteceu comigo? Eu fiquei um pouco em choque. E eu vi que se eu não resolvesse esse meu problema de ser feliz sozinha e de aprender a lidar com a solidão e com a minha cabeça e os meus pensamentos, eu não ia conseguir me relacionar com mais ninguém. Porque aquele relacionamento que eu comecei com uns 14 anos era uma coisa idealizada, era uma coisa que era praticamente uma coisa de irmão, sabe? Não era uma coisa que é o mundo real. Não é o mundo real. Acho que quem começou um relacionamento sério, novo e continuou, que vai entender. É uma relação completamente diferente das outras. É outro tipo de coisa. Não é você encontrar uma pessoa ali, 2 adultos que tem a vida. E eu tava reproduzindo isso. E aí, o que acontece, gente? Que como eu me sentia quando eu ficava sozinha? Toda vez que eu ficava sozinha, me sentia extremamente angustiada. E eu não conseguia lidar com os meus pensamentos. Eu entrava em pino e minha cabeça ficava rodando, rodando, rodando. A minha ansiedade disparava. E eu simplesmente não aguentava ficar sozinha. Eu tive uma crise e eu vim passar um mês sozinha no Rio de Janeiro. Foi o que eu resolvi fazer. Eu ainda não conseguia ficar sozinha. Toda vez que eu ficava sozinha, eu ficava mal. Morava com a minha mãe. Aí eu falei, eu estou em crise, eu tô passando muito mal. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar um mês sozinha. Melhor dica, e a dica desse vídeo é tratamento de choque, filhão. Porque você não precisa de outra pessoa pra viver, tá bom? Você não precisa. Olha nos meus olhinhos, aqui. Titi adora. Olha pra mim.
Você não precisa de outra pessoa pra viver. Tá tudo bem se você ficar sozinha. Você tem que aprender. E o único jeito de aprender a ficar sozinha é ficar sozinha. E eu resolvi passar um mês sozinha no Rio de Janeiro. E isso faz exatamente 1 ano. Olha só, gente, eu vim aqui em janeiro, resolvi ficar um mês, assim, pra ficar pegada mesmo. As únicas pessoas que eu conversava eram as pessoas da rua, porteiro. Eu turistei o Rio de Janeiro inteiro, andei por cima pra baixo, fiz tudo sozinha. E no final desse 1 mês sozinha, eu já era uma pessoa diferente. Eu já conseguia pensar muito mais sobre mim, sem ficar ansiosa. Eu não tive nenhuma crise nesse mês, também tava viajando. Aí, o que aconteceu? Eu voltei pra casa de mamãe. Foi chocante. Foi horrível. Não porque eu não gostava, mas porque, assim, eu vi que aquilo tava errado. Que eu precisava ficar sozinha. Que eu precisava morar sozinha. Que eu precisava sair daquilo. Que eu precisava pensar em mim. E aí eu saí de casa. Saí de casa e vim morar no Rio de Janeiro. Eu acabei associando o Rio a ter essa independência. Mas, gente, a melhor coisa que você faz é tratamento de choque. A gente não vai conseguir ser feliz sozinha e a gente não vai conseguir ficar tranquila sozinha enquanto a gente não fizer coisas sozinhas. E no último mês eu comecei a voltar a fazer uns tratamentos de choque semanais, assim. Já fui no cinema sozinha, que era uma coisa que eu tinha pavor. 24 anos na cara e nunca tinha ido no cinema sozinha. Eu fui no cinema sozinha, foi top. Que delícia ir no cinema sozinha. Eu fui num restaurante romântico sozinha. Fiz um jantar de velas, só eu e a vela e a comida, que era uma delícia. Inclusive, fiz umas 3 vezes já isso. E eu tô começando a acostumar. Eu tô começando a simplesmente acostumar com a ideia de que, tipo... tá tudo bem, Dora. Você não precisa o tempo todo compartilhar os seus pensamentos. E quando você precisar compartilhar os seus pensamentos, você tuita. Que é o que eu faço. Então me segue lá no Twitter, que é onde eu tuito meus pensamentos quando não tem ninguém pra conversar. E aí, quando dá crise, eu mando umas mensagens pro João, né, João? Só todo dia, só. Inclusive no cinema, no restaurante. Que mentira! O problema não é, tipo, ir no cinema sozinha. O problema é, tipo assim, não ter companhia. É aprender que a única companhia é você. É você conseguir apreciar a sua própria companhia. E tá tudo bem. Então, ir no cinema sozinho, beleza, a gente não vai conversar no cinema, mas você vai fazer sozinho, você vai entrar sozinho, você vai... Compra uma pipoca, melhor companhia, comida melhor que gente. Exato! Eu já falei isso no Twitter, gente, é maravilhoso, tem mais de 1000 retweets. 10 de 10 ir no cinema sozinho, é maravilhoso. Não me mandou nenhuma mensagem pra reclamar que você tava na Índia. Tô falando! Bate aqui, João! Não... Então, é isso que eu tô falando, gente. Se eu conseguir, Dora Figueiredo, a pessoa mais dependente emocional que eu conhecia... É sério, gente. Vocês não têm noção de como eu era. Eu era de chegar no nível, assim, eu vou contar pra vocês o mais absurdo que eu já cheguei. Eu cheguei no nível de que, se o meu ex-namorado lá, que eu era bem apegada emocionalmente, se ele falava que vinha, só que acontecia alguma coisa e ele não podia vir na minha casa... Eu ficava na cama, eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me mover. Eu ficava paralisada. Pelo simples fato de eu ter a esperança dele vir e ele não vir. Porque isso de alguma forma fazia uma conexão na infância, né, dos pais meio ausentes aí que trabalhavam muito. E é bizarro como nossa mente é isso, cara. E se eu não fizesse terapia... E se eu não conhecesse uma pessoa diferente? E se eu não saísse pro mundo? E se eu não viesse morar sozinha? E se eu não fosse no cinema sozinha? E se eu não fizesse essas coisas? Eu não melhoraria. E eu não tô falando de você ficar solteira e passar 1 ano na tua cama. Eu tô falando, sai de casa. Vai viver com outras pessoas. Faz coisas sozinha de vez em quando. Você não precisa terminar um relacionamento. Você só precisa melhorar o seu relacionamento com você mesmo. No fundo, é tudo uma falta de amor próprio. Que a gente se odeia tanto que a gente não quer nem a nossa companhia. Pesadão! Eu espero que todo mundo seja feliz sozinha, porque se você não se amar, não vai ter como. Se você não for feliz com você, ninguém vai te suportar, tá bom? É isso, meus amores. Se inscrevam no nosso canal. Um beijo e até a próxima.
Tchau.